Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te agradecemos pela semana que terminou, por esse novo final de semana. Abençoa as nossas vidas, abençoa este final de semana, que nós possamos te adorar e te louvar na igreja, que possamos conviver com nossas famílias e fortalecer as nossas forças, para que nós possamos começar uma nova semana, se for da tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, que diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, existe nos dias de hoje uma ideia de que não se pode corrigir os filhos para que eles não fiquem frustrados. Alguns pais resolveram nunca dizer não para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz que devemos sim corrigir os nossos filhos para o bem deles. Por Provérbios 13, 24 diz: quem não castiga, isto é, no sentido de corrigir, de disciplinar, o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Provérbios 29, 15 também diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Provérbios 22, 6 resume toda a questão da educação dos nossos filhos, dizendo assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ela for velha, não se afastará dele. Quando as crianças e jovens não têm experiência e sabedoria para enxergar os perigos que este mundo oferece, nós adultos, pais, mães e outros adultos, precisamos ajudá-las a ter sabedoria para enxergar os perigos do mundo e para saberem o caminho certo em que devem andar para não se machucarem. Não se deve corrigir as crianças com violência, mas se deve corrigir com outros meios para mostrar o erro delas, para que elas se corrijam e possam viver de uma maneira correta. Corrigir os filhos não é ser mal para eles, mas uma forma de mostrar que nós os amamos, porque se eles não aprenderem conosco, vão ter que aprender com o mundo, e aí pode ser 1000 vezes pior. Mas não só as crianças devem ser corrigidas quando erram. Nós adultos também erramos e devemos ser corrigidos pelas pessoas que convivem conosco para o nosso bem. Afinal de contas, todos os seres humanos são falhos, pecadores. Como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. A Bíblia não esconde os erros
dos grandes personagens, como por exemplo o rei Davi, que foi chamado em Atos 13:22 de homem segundo o coração de Deus, mas que pecou feio quando se apaixonou pela esposa do soldado Urias, cometeu adultério com ela, mandou Urias para a frente de batalha para ser morto e ficou com a sua esposa. Davi foi repreendido severamente pelo profeta de Deus Natã. Ele se arrependeu dos seus pecados e foi perdoado. Assim também aconteceu que erraram os outros grandes personagens da Bíblia, como Moisés, Elias, Jeremias e, no texto de hoje, Pedro. O grande Pedro, o discípulo de Jesus, o líder dos outros discípulos. Pedro foi à cidade de Antioquia e lá estava Paulo também, e ficou com os cristãos que não eram judeus. Ele comia com eles, conversava com eles, mas quando um grupo de cristãos vindo de Jerusalém, que eram judeus, mandados pelo líder da igreja lá, Tiago, Pedro então, por medo deles, porque eles queriam exigir que os não-judeus fossem circuncidados e obedecessem às leis do Antigo Testamento, se afastou dos não-judeus. Pedro, como líder da igreja, levou com este ato de discriminação, de falsidade, hipocrisia, levou outros a fazerem o mesmo, discriminando aqueles cristãos que estavam ali. Inclusive, ele levou Barnabé, que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias, a fazer a mesma coisa, o mesmo erro. Foi um ato de extrema falsidade e hipocrisia de Pedro e dos outros cristãos. Quando estavam uns com uns, eles agiam de um jeito, e quando estavam com outros, era de outro jeito. Isso não estava certo. O apóstolo Paulo, quando viu aquilo, ficou extremamente irritado com a falsidade e hipocrisia de Pedro e dos outros e repreendeu-os publicamente, pois o pecado foi público. Diz o texto: quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Estimado irmão e irmã, Deus nunca fez diferenciação de pessoas, até porque todos os seres humanos são iguais perante Deus. Todos nós somos pecadores, perdidos e condenados ao inferno. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós fomos salvos pelo sofrimento de Cristo na cruz, pelos nossos pecados, sua morte e ressurreição. Todos nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo agindo em nós para podermos ter fé e mantê-la. Manter a fé, a esperança e o amor vivos em nossos corações depende da ação do Espírito Santo em nós através da palavra e da Santa Ceia. E concretamente falando, todos os seres humanos têm pelo menos duas coisas que mostram claramente que são iguais. A primeira delas é que todos os seres humanos, independente se é rico, pobre, de que cor é, classe social, todos os seres humanos têm sangue vermelho correndo em suas veias. E a segunda coisa que nos iguala: todos nós um dia vamos morrer. Pode ser rico ou pobre, pode ser famoso ou não famoso, poderoso ou não poderoso, todos nós um dia vamos morrer e deveremos prestar contas de nossas vidas ao nosso Deus. Ninguém deve se achar melhor do que os outros porque tem dinheiro, posição social, poder ou fama. Todos nós, com humildade, precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos do amor de Deus em Cristo para sermos felizes. Em oposição à atitude hipócrita de Pedro e dos outros, vemos a atitude convicta, sincera e séria de Paulo, que denuncia o erro e corrige, não importando quem era o errado. Até mesmo o grande Pedro precisou ser corrigido publicamente porque pecou. Estimado irmão e irmã,
Hoje existe uma mentalidade no mundo de que nós precisamos ser agradáveis com todos, sermos bonzinhos com todos. Para isso, muitos, inclusive alguns que se dizem cristãos, são hipócritas e falsos, agindo de uma forma com umas pessoas e de outra forma com outras pessoas. Precisamos ter a mesma atitude cristã e vivermos segundo os mesmos valores e princípios cristãos que estão presentes em nossas vidas quando nós estamos dentro da igreja e quando nós estamos fora da igreja, no mundo, junto dos amigos, companheiros de trabalho, vizinhos. Nós devemos ser cristãos em todos os lugares, porque Jesus disse que nós cristãos somos a luz do mundo e o sal da terra. Que a nossa oração hoje seja para que Deus nos dê um espírito sincero, convicto dos nossos valores e princípios cristãos, e que nós sejamos os mesmos cristãos em todos os lugares que andamos. O salmista no Salmo 19, versículo 14, faz a seguinte oração: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor perdoa os nossos muitos pecados. Fortaleça a nossa fé para que possamos vivê-la em todos os lugares, em todos os momentos. Que as nossas convicções e os nossos princípios sejam constantes em todos os lugares, que nós possamos sempre corrigir os erros e que nós possamos fazer o máximo para vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Ti neste mundo. Que a Tua presença, ó Deus, encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.